Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos na área de mecanismos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre transmissão por poli e correia, né? Na verdade a gente vai apenas fazer uma introdução sobre esses elementos, né? E depois a gente vai dar continuidade, né? Vendo os tipos e cálculo referente à transmissão, né? O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é que o uso de correia ele é bem antigo, né? E ele leva como princípio justamente o atrito que é formado entre a correia e a polia para que venha ocorrer a transmissão do mesmo, né? Então, esse atrito, né, ele ocorrendo, ele vai fazer com que tenha o deslocamento, né? Ou seja, se tem a transmissão de movimento de um elemento motor, né, que aqui nesse caso aqui a gente tem a representação de fato de motor, né, para o elemento movido, que aqui no caso é esse outro elemento, né? Então a gente tem essas duas situações, o elemento motor e o elemento movido, o qual você vai ter a transmissão de movimento. Essa questão da correia e da polia de ser antigo, né, não faz com que ele não seja ainda atual enquanto uso, né? Ele é muito usual por causa da facilidade que você tem de uso dos mesmos, né? Obviamente você tem facilidades, né, mas você tem alguns pontos que devem ser levados em consideração, né? Exemplo, tensão da correia. A correia ela tem que ser colocada de forma adequada, levando em consideração a tensão da mesma, né? Ou seja, ela não pode estar muito folgada nem muito tensionada, né? Ela tem que estar numa condição ideal para que o movimento venha a ser transmitido de forma plena, né? Outra questão é o alinhamento, né, que você deve ter entre as polias, né? Se você tiver um desalinhamento, você vai ter um desgaste prematuro da correia, né? Sem contar que pode forçar outros elementos, né, que venham a estar acoplados nesse plano. Então, a correia e a polia dá essa facilidade de uso, né? Exemplo, se a gente for comparar com sistemas de engrenagem ou corrente, enfim, outros tipos de transmissão, mas em contrapartida você tem que tomar cuidado com alguns pontos, né? Para não sofrer com a montagem desse conjunto, né? E a gente vai estar falando sobre tudo isso aí mais para frente, né? Então, desde cálculo de transmissão, princípios, né? A gente vai tentar abordar o máximo possível, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da área de mecanismos, né? Hoje a gente vai estar dando continuidade à questão dos mecanismos, né? No caso polia e correia. Hoje a gente vai estar falando sobre cálculo de RPM, sobre referente a esses elementos, né? É uma relação bem simples que se tem para os cálculos de RPM, né? A gente vai estar tratando de outros pontos posteriormente, mas no que diz respeito a RPM é bem tranquilo. Bom, a gente vai trabalhar em cima de um exemplo, né, para poder verificar, né, quais são os passos, né, para calcular RPM. Como eu falei no vídeo anterior, né, a gente nessa relação de polia e correia, né, a gente sempre vai ter uma relação de a polia motora, né, ou seja, aquela que vai estar ligada ao elemento motriz, né, que vai estar dando a transmissão. Nesse caso, normalmente o motor. E você vai ter a movida, né? Eu não necessariamente só vou ter duas polias envolvidas, né? Eu posso ter um conjunto de polias envolvidos, né, nesse sistema de transmissão. Eu não necessariamente vou precisar ter polias com diâmetros diferentes, né? Como o caso aqui, né? Uma com diâmetro maior, outra com diâmetro menor. E não necessariamente a motora vai ter um diâmetro maior do que a movida, né? Isso aí vai depender muito do que você está querendo realizar enquanto transmissão, né? Um detalhe interessante é que no sistema por poli-correia, o sentido de giro de uma polia vai ser o mesmo da outra, né? Isso na montagem simples da polia e da correia, né? Então isso é uma situação que muitas vezes acaba sendo vantagem para a montagem do sistema. Normalmente quando você está fazendo a montagem com engrenagem, né, se você tiver duas engrenagens de fato engrenadas,
você vai ter a relação de transmissão do movimento inverso, né? Uma vai se girar horário, outra anti-horário, né? Então aí também vai depender do trem de engrenagem que você vai ter. Bom, voltando à questão da das polias e da correia, né? Vamos tomar aqui como exemplo que a RPM do motor, né? Ou seja, aquele que vai estar acoplado à polia motora, né? Ele vai ter 1.600 RPM. O diâmetro da polia, da polia maior é de 6 polegadas, o da polia menor de 3,5, né? Então aí já está a indicação de quem é a polia motora e quem é a polia movida, né? A gente vai precisar dessas informações para o cálculo da RPM. Então, primeiro passo aí, a gente vai transformar aqui os valores, né? Já que os diâmetros das polias vieram em polegada, né? Então, a polegada equivale a 25,4 milímetros. Como são 6 polegadas, é só multiplicar por 6. A outra é de 3,5 polegada, né? Então, você tem 3 polegadas inteiro e meia polegada. Como você tem 3 polegadas inteiro, é só multiplicar por 25,4. Olha, aqui está errado, aqui é 25,4, não é 24,4. Então, você vai multiplicar, né, 25,4 por 3. E como aqui você vai ter meia polegada, só pegar 25,4 e dividir por 2. Né? Então, dando continuidade, como você vai ter 25,4 multiplicado por 3, vai dar 76,2, né? Que é esse resultado aqui. E uma polegada dividido por 2, né? Você vai ter 12,7. Né? Isso aqui convertendo 3 polegadas e meia para milímetro. Então, nesse caso, só é somar. Você tem aqui 3 polegadas, que equivale a 76,2 milímetros, e meia polegada, que equivale a 12,7. Somando, vai dar 88,9 milímetros. Então, aqui a gente tem os dois diâmetros convertidos, né? O da polia movida e o da polia motora. Né? Então, aqui no caso, você tem uma relação de uma polia maior para uma menor. Né? Então, nesse caso, é interessante o seguinte: como você vai ter de uma maior para uma menor, e essa maior ela está acoplada no motor, e a gente já viu a RPM dela, essa RPM nessa polia não altera, já que ela vai estar acoplada no centro da mesma. Então você não vai ter alteração da RPM. A RPM do motor é a RPM da polia motora. A movida, que é o que a gente está querendo calcular aqui enquanto RPM, a movida, se você observar, como ela é menor do que a motora, o que é que vai acontecer? A movida, consequentemente, ela vai ter uma rotação maior do que a motora, porque antes de você ter um ciclo completo na motora, a movida ela já vai ter completado esse ciclo. Porque leva em consideração a área de contato da polia motora com a área de contato da polia movida, né? Ou seja, o quanto é que a correia vai estar tocando aí na periferia da mesma, tá bom? Então, dando continuidade, como a gente já sabe que a RPM da polia motora é de 1.600, a gente vai multiplicar o valor de 1.600 pelo diâmetro dela, que é de 152,4. Então, aí vai dar 243,840. E o segundo passo é justamente dividir, né, esse valor encontrado pelo diâmetro da polia movida. Né? Então, aí você já vai chegar à relação da RPM. Né? Então, nesse caso, dividindo um valor pelo outro, você chega aqui a 2.742 RPM. Então, veja aqui, 1.600 RPM está ligado diretamente à polia motora, né? A suposição aqui do valor da RPM. E aqui, em relação à polia movida, está 2.742. Então, o que é que acontece? É uma relação de proporção. Né? Se você tem 1.600 para 152,4 milímetros, quanto é que vai equivaler em relação a 88,9? Então, por uma regra de 3, você consegue chegar ao valor da RPM final. Seja ela movida ou motora, né? Dependendo da base que você tenha da rotação. Então, aí no caso, a resposta é essa, 2.742 RPM. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem?
Hoje a gente vai estar falando sobre conceitos ligados, né, à parte de alinhamento, né, e desalinhamento de mecanismos, e nesse caso especialmente falando sobre elementos rotativos, né. Bom, aqui a gente tem na ilustração, né, dois elementos, né, que são dois motorredutores, né, em desenho, e a gente vai supor, né, que venha ocorrer o acoplamento, né, entre os dois, ou seja, eles venham trabalhar de forma simultânea, né, ou seja, de forma alinhada, levando em consideração o funcionamento de um em relação ao outro, né. Então, o que acontece? Na área da mecânica industrial é muito comum, né, você trabalhar com esses mecanismos, levando em consideração o alinhamento entre os eixos, né. Então, quando você vai fazer esse tipo de análise, de montagem, né, é necessário que esses eixos eles fiquem alinhados, né? Porque qual o motivo de se ter uma cobrança sobre o alinhamento desses eixos? Esses mecanismos, quando eles vêm a trabalhar, né, você vai ter justamente a questão do giro, né, de um eixo em relação ao outro, né? Normalmente você vai ter um elemento motor e outro motriz, né? Exemplo, uma bomba e um motor e um redutor, né? Então você sempre vai ter uma relação que faça um girar em relação ao outro. Então imagina se nesse alinhamento, por acaso, eles venham a ficar desalinhados, né? Ou seja, a projeção de um eixo central, né, ele não fica coplanar ao plano do outro eixo, né? Ou seja, ele de fato ele venha a ficar desalinhado, né? Ou seja, a relação de projeção de um eixo central de um para o outro, ele não tenha o mesmo alinhamento, né? Você vai acabar fazendo com que os mecanismos eles tenham uma sobrecarga de uso, né? E isso, consequentemente, vai fazer com que venha a ter uma diminuição no tempo de vida útil dos mecanismos. Então, é fundamental que você realize esse alinhamento na montagem desses mecanismos, né? Porque a montagem, ela feita de forma correta, né? Ou seja, mantendo os elementos alinhados, você não vai ter desbalanceamento no funcionamento dos mesmos. Então você não vai gerar sobrecarga de massa em um dos planos de giro dos mecanismos. Consequentemente, você vai ter um esforço muito menor de giro, que é o esforço da própria massa do mecanismo, né? Então aí vai depender só do torque do elemento motor, e vai conseguir ter um tempo de vida útil e funcionamento adequado, né? Caso aconteça o contrário, você venha montar ele de forma desalinhada, você vai ter já o problema contrário, né? Você vai ter um aumento de sobrecarga de massa em um plano, né, de giro dos mecanismos, né? E isso aí vai fazer com que você venha ter um esforço elevado no funcionamento. E aí vai gerar vibração, ruído, a vibração pode se propagar e danificar os mecanismos. Então é importante que se tenha esse alinhamento, né? Aqui no caso, esses dois elementos aqui mostrados, eles estão alinhados, né? Então eles estão levando em consideração aqui o mesmo eixo, né? Vou aproximar ele aqui. Então os dois estão de fato alinhados, né? Lembrando que aqui é só didático, né? Aqui já é motor, e cada um desses conjuntos, né? Tanto o verde como o azul, são motores e redutores, é apenas para ter a noção do alinhamento entre os eixos, né? Então, vou voltar aqui, né? Você observa que nesse plano aqui, eles estão aparentando que estão alinhados. Agora, quando a gente gira o plano, o que é que aparece aqui? A gente nota que eles não estão alinhados realmente. Ou melhor, né, eles estão alinhados em um plano, né, o plano lateral, mas no plano superior eles não estão alinhados, né? Então isso é um problema. Obviamente aqui, né, ele está com um desalinhamento grande, dá para perceber no visual que ele está desalinhado, mas na verdade, na prática, o desalinhamento é pouco,
né? Você não consegue perceber ele no visual tão fácil, né? Mas quando você utiliza um instrumento apropriado, seja utilizando um relógio comparador ou esquadro, ou né, um mais preciso ainda, que é o alinhador a laser, né, algum outro tipo de mecanismo, você acaba percebendo. Então esse tipo de desalinhamento faz com que se tenha esses problemas no funcionamento. Hoje a gente vai falar sobre essa questão da necessidade do alinhamento. A gente não vai falar sobre técnicas de alinhamento nem cálculo ligado a alinhamentos. Aí vão ficar para outras aulas. Mas aí nesse caso você pode perceber o quanto pode ser prejudicial para o funcionamento dos mecanismos esse desalinhamento, né? Então manter esse alinhamento ele é fundamental para o processo como um todo, né? Porque senão você vai ter essa questão de ter o desalinhamento e ter esse desequilíbrio, né, do funcionamento do mecanismo, né? Então é necessário que ele de fato ele fique alinhado em todos os planos, né? Você pode observar que a gente pode estar aproximando, aqui no caso só simulando, né? A gente está aproximando, diminuindo o desalinhamento, mas o que é que acontece? Quando você vai observar na prática, né, você vai encontrar lá um determinado desalinhamento. E um detalhe interessante é que também existem as tolerâncias para esse desalinhamento, né? Então é importante ter essa noção que o alinhamento ele nunca vai ficar zerado, né? Os eixos eles vão ficar 100% alinhados. Às vezes dá para ficar muito próximo disso, mas é comum que tenha um certo desalinhamento, porque você também tem a massa do mecanismo, né? Essa massa, você tem folga no mecanismo e acaba dificultando o alinhamento como um todo. Bom, os desalinhamentos, eles têm classificações, né? Você tem o desalinhamento axial, você tem o desalinhamento radial e você tem um combinado, né? O combinado é o mais comum de se ter, né? Que é justamente a junção do axial e do radial, né? O desalinhamento, exemplo, esse desalinhamento que está mostrando aqui, você pode observar que é um desalinhamento de eixos, né? Então esse tipo de desalinhamento ele é conhecido como desalinhamento radial, né? Então esse desalinhamento radial ele leva em consideração esse ponto. Agora, se por acaso você tiver desalinhamento que leva em consideração, pronto, por exemplo, colocar aqui, desalinhamento que leva em consideração, né, esse plano aqui inclinado, você vai ter um desalinhamento axial, né? Então você pode ter o do eixo radial e você pode ter o axial que leva em consideração esse desalinhamento, né, do plano. Vou simular aqui um esboço. Então, esse tipo de desalinhamento aqui ele é conhecido como desalinhamento axial, né? Você vai ter uma projeção de centro, né, entre os elementos, né? Eles vão estar alinhados nos planos, né, laterais, né, nos planos radiais, mas a face deles não vai estar alinhada, né? Vai estar gerando dois planos diferentes, né? Então justamente esse desalinhamento aqui ele é conhecido como desalinhamento axial. Mas fora o axial e o radial, você tem um combinado que é justamente a junção dos dois, né? Que esse é o mais comum de se ter, né? Ou seja, quando você for passar o relógio comparador ou o alinhador a laser, né? Normalmente esse alinhamento é feito em 4 quadrantes, você vai ver que vai ter desalinhamento em pelo menos 3 desses quadrantes, né? Então, indicando aí a possibilidade plena de você ter um desalinhamento combinado. Bom, o que a gente tem que ficar atento com essa questão do alinhamento é entender a necessidade do mesmo e sempre estar fazendo monitoramento,
né? Mesmo com o elemento, você montando ele alinhado, pode ser que algum outro mecanismo venha causar vibração e venha fazer com que tenha desalinhamento dos mecanismos. Então é sempre interessante fazer essa verificação periodicamente. A gente vai tratar em outras aulas, né, questões específicas sobre os equipamentos e cálculos ligados a esse alinhamento, né? Você pode estar perguntando, né? Poxa, mas é fácil ou difícil realizar esse alinhamento? É uma atividade considerada relativamente complexa, porque você tem o peso, né, desses mecanismos, né? A massa que eles possuem normalmente não são elementos de pequeno volume, né, de grande volume, então você tem a dificuldade na movimentação deles para poder fazer o alinhamento, né? Às vezes são cálculos que você tem que colocar, às vezes você tem a sorte de ele estar montado em bases que já possuem a possibilidade de deslocamento lateral, então não é uma atividade tão simples, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade a nossos vídeos da área de manutenção. Hoje a gente vai falar sobre análise de vibração, né? Especificamente o que é análise de vibração. A gente vai dar sequência aí com outros vídeos também sobre o tema, mas hoje falar sobre análise de vibração de uma forma geral. Para quem já está familiarizado com a área de manutenção, já é um termo muito comum de ser utilizado, né? Muitas vezes pode ser até um termo que não tenha sido trabalhado, né? Tem muita gente que acaba, poxa, análise de vibração pode ser alguma coisa complexa, tal. Então tem muita gente que até conhece o termo, mas não atua, mesmo sendo da área da mecânica, enfim, a área de manutenção como um todo. Mas ela de fato não é um aspecto complexo da mecânica, é um aspecto que se deve ter cuidado, né? Então é uma área que ainda necessita de muitos profissionais, né? Principalmente a área de manutenção preditiva como um todo. Bom, a análise de vibração em equipamentos mecânicos, ele visa a análise, né, de ruídos ou de frequências, né, frequências sistemáticas, né, que venham a acontecer em conjuntos mecânicos que estejam em atuação constante, né? Exemplo, esse elemento aqui da figura, ele aparenta a gente ter uma bomba, né, um motor acoplado à bomba, né? Então aí a gente tem bomba, acoplamento e motor, né? Então o que acontece? Quando esse equipamento ele entra em uso, entra em funcionamento, ele vai ter um ruído, né? Esse ruído ele vai gerar, né, vibração ao mecanismo, né? Então é comum que os mecanismos eles tenham, né, um certo nível de vibração, ou seja, tem um certo nível de frequência, né? Então isso aí o primeiro ponto é esse, né? Comum que tenha, né? Quanto menor melhor, porque você vai estar levando em consideração o aspecto de balanceamento geométrico dos itens que fazem parte do mecanismo, mas é comum que tenham. E é justamente essa relação de se ter uma vibração específica que faz a análise de vibração possível, né? Porque se eles não se ele tivessem vibração oscilante ou um nível de vibração muito pequeno, né, difícil de detectar pelos sensores, né, também iria dificultar o processo de análise de vibração. Então, basicamente, esse tipo de análise ele leva em consideração essas frequências, né? Exemplo, quando um equipamento como esse entra em pleno funcionamento e ele está de fato alinhado, está projetado corretamente, ele vai ter um padrão de vibração que vai levar em consideração esses aspectos, né? Exemplo, esse conjunto ele tem acoplamento, esse acoplamento a gente vai ter na sequência aí rolamentos, parafusos, alinhamento, são todos elementos que podem prejudicar o funcionamento do conjunto como um todo se eles estiverem com algum problema. Folga, mal montado, desalinhado. Então cada um desses componentes eles podem ocasionar problemas ao mecanismo ou até mais de um, né, tiver envolvido, você tiver uma série de fatores.
Então o que acontece? A análise de vibração ela leva em consideração se tem um padrão e com base nesse padrão analisar a variação que vem a ocorrer com o passar do tempo ou com uma nova instalação, né, quando já se tem um padrão. Então, com essa oscilação, você vai ter justamente frequências diferentes apresentadas, né? Não é que essas frequências aqui que eu esteja marcando que elas estejam erradas, né? Elas podem ser o padrão, né? Mas com mau funcionamento, essas frequências aí elas vão ter oscilação. Então, assim como exemplo, estou aqui falando para vocês, essa minha fala ela vai estar gerando uma frequência, né? Vocês podem estar observando aí, né, o programa que está gravando a fala, você pode ver que para cada aspecto que eu falo, você vai ter uma frequência diferente, né? Se eu ficar em silêncio, ela não vai ter nenhuma propagação de onda. Então pode observar que ficou um certo tempo, né, com essa frequência diferente. Da mesma forma que se eu tiver uma frequência igual, eu vou ter um parâmetro igual. Exemplo, se eu fizer esse som, observa que a frequência ela foi se mantendo, né? Então a análise de vibração ela toma como base esse ciclo, né? Então poder ter parâmetros para identificar falhas, enrolamentos, acoplamentos, desalinhamentos, folga de parafuso, entre outros, né? É uma das características da análise de vibração, né? Onde os transdutores, né, os sensores, eles vão dar esse sistema de ondas para a comparação entre os padrões, tá bom? Então, basicamente, se leva em consideração isso aí, né? E fora isso, existe outro aspecto ligado, principalmente à área de engenharia mecânica, que é o projeto, né, da fabricação dos mecanismos e a análise desse balanceamento como um todo. Então, a análise de vibração ela está muito constante na área de manutenção, porque ela leva em consideração todos esses aspectos. Então, quando, por exemplo, um rolamento está começando a apresentar falha, a frequência que é emitida por ele já vai começar a ter uma oscilação. Então, você já pode estar identificando lá que é uma falha no rolamento, né? Você diz, poxa, mas como é que eu vou estar identificando que é uma falha no rolamento só pela análise de vibração? É comum as empresas que fornecem os analisadores de vibração já terem bancos de dados, né, com características de vibração de determinados componentes, né? Então é comum já fazer a identificação pelo tipo de vibração qual o elemento que está apresentando falha. Então isso não é nenhuma mágica não, tá bom? A gente vai estar falando outros vídeos, vai estar fazendo outros vídeos sobre esse tema aí. Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.